Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite a todos aí de casa, nossa saudação mais uma vez. Renovamos a gratidão pelo prestígio ao programa Painel aí já de longa data, nessa parceria aí com o público, com a Unimed Erechim, Unimed Cuidar de Você. Esse é o plano e Sicredi, traga sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, hoje nós vamos fazer um programa absolutamente distinto, diferente do que a gente está habituado a fazer. Nós vamos, evidentemente, ainda falar com um erechinense da Gema, enfim, mas que saiu daqui um tanto quanto cedo, alçou voos que eu não sei se ele poderia explicar, se ele imaginava que poderia chegar tão longe, né? Mas que é uma pessoa respeitada em todo o país, conhecida em todo o país. Certamente vocês aí de casa devem tê-lo acompanhado já nas grandes redes de televisão do nosso país aí. Eu estou me referindo ao Dr. Vitélio Brustolin, professor, pesquisador, e quero, antes de mais nada, saudá-lo, Vitélio, e dizer da alegria em poder reencontrar o profissional muito bem sucedido e que ainda pode acrescentar e dar muitas coisas a nós todos, enfim, ao nosso país, né? E saudá-lo, evidentemente, como um amigo ainda. Boa noite. Boa noite hoje. Que apresentação legal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer conversar com você. Eu admiro muito o seu trabalho. E olá, pessoal de Erechim, que bom estar de volta. Meus parentes, meus conterrâneos, meus amigos, Erechim e toda a região do Alto Uruguai. Bom, eu vou me permitir rapidamente para que vocês tenham uma ideia de quem é esse moço que está aqui. Então, Vitélio Brustolin é cientista pesquisador da Faculdade de Direito de Harvard, pesquisador do Departamento de História e Ciência de Harvard, professor adjunto da Escola de Relações Públicas e Internacionais da Universidade de Colômbia e professor universitário de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. É diretor da Brustolin Inteligência e Estratégia, empresa especializada em análise estratégica, projeção de cenário e capacitação profissional. É também jornalista, enfim, é escritor. Tem um livro que eu tive, digamos, o privilégio de ser um dos primeiros a ler algumas páginas no início, Anjo Rebelde, há muitos anos, quando nós estávamos lá na URI. O nosso entrevistado recebeu seu doutorado e seu mestrado em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento. Possui bacharelado em Ciências Jurídicas e Ciências Sociais. Sua tese de doutorado trata de políticas que incentivam o desenvolvimento científico e tecnológico na defesa brasileira, especialmente utilizando tecnologias duais. O modelo norte-americano de melhorias científico-tecnológicas, impulsionados por um complexo militar, industrial, acadêmico, foi usado como modelo. Seu trabalho pressupõe que alguns dos avanços tecnológicos mais importantes após a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos foram concebidos e desenvolvidos como projetos para os militares. Gostaria de destacar aqui que alguns desses projetos rapidamente encontraram finalidades civis também. Em sua tese, Brustolin, o Vitélio,
defende que esse complexo gerou uma estrutura com diversas características inovadoras que, se adaptada e transformada em política pública, pode ser benéfica para o nosso país e em outros países em desenvolvimento. É também consultor ad hoc. O que seria isso? Depois você explica? Diga. Consultor ad hoc é porque eu já fiz consultoria e aí você fica com um cargo como se fosse uma reserva estratégica para novas consultorias para a presidência, para o IPEA, para instituições do país. Pois é, compreensível a minha ignorância, então eu gostaria que tu aceitasse ela. Consultor ad hoc, então, ad hoc, da presidência do Brasil, do Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, que é o IPEA. Bom, por onde nós vamos começar? Vitelli, você tem... O Vitelli, só para lembrar, está em Erechim, esteve, para quem vai assistir o programa, para o fechamento dos 30 anos do curso de Direito da Universidade de Direito aqui da URI, evidentemente. Acho que uma ótima escolha, até porque o Vitelli foi aluno da universidade. Vitelli, quer começar por onde? Eu sei que tu tem falado muito sobre esse conflito aí, Rússia e Ucrânia. O que tu poderia, assim, transformar naquilo de uma forma mais objetiva e mais simples para que o grande público em casa possa compreender de uma forma melhor? Você que também é professor e tem essa capacidade didática. Hoje, muito obrigado por essa apresentação longa, enfim... sobre o conflito, né? Esse aqui é o momento de maior transformação na geopolítica global desde a dissolução da União Soviética em 1991. A Rússia cometeu um erro estratégico ao invadir a Ucrânia, isso é muito claro, porque ela esperava que essa guerra fosse acabar rapidamente. O Putin fala isso abertamente. O Putin, quando anexou a Crimeia em 2014, afirmou que, se ele quisesse, ele ocuparia Kiev em 2 semanas. Quem quiser pode procurar isso no Google, é amplamente difundido. O plano da Rússia é que essa guerra fosse acabar rapidamente, e isso é perceptível pelas palavras do Putin, pela disposição das tropas russas no campo de batalha e também por planos de guerra recolhidos do campo de batalha na proximidade de Kiev. A guerra se prolonga, a Ucrânia recebe cada vez mais ajuda do Ocidente, especialmente de países da OTAN, e neste momento a Rússia é o país mais sancionado não só do mundo neste momento, mas da história da humanidade. Tem mais de 17.500 sanções contra a Rússia até o momento. Algumas dessas sanções fazem mais efeito que outras, mas não há dúvida que elas corroem a economia russa. O rublo desvalorizou 30% neste ano e a Rússia perde mercado de petróleo e gás na Europa, onde ela fornecia 50% dos recursos que esses países compravam. Então, neste momento, nós estamos numa encruzilhada geopolítica em que as instituições globais não funcionam como deveriam, a ONU não funciona como deveria. A ONU foi criada com a principal função de promover a paz internacional, de evitar guerras. O segundo objetivo da ONU é o desenvolvimento econômico e social, e o terceiro são os direitos humanos. E é claro que você não consegue ter desenvolvimento econômico e social e direitos humanos se as pessoas estão se matando em guerras. Então, a ONU não tem sido capaz de cumprir a sua missão e, ao mesmo tempo, o Conselho de Segurança da ONU, que é o principal órgão responsável pela manutenção da paz, está congelado mais uma vez, o que remonta ao tempo da Guerra Fria, em que isso aconteceu diversas vezes, justamente porque países com assento permanente como a Rússia vetam decisões do Conselho de Segurança. Os 5 permanentes são Rússia, Estados Unidos, China, Reino Unido e França. E com o poder de veto você tranca a pauta e evita que o Conselho de Segurança haja, e isso aconteceu no ano passado e neste ano, quando a Rússia sozinha tem impedido a ação do Conselho de Segurança e, por conseguinte, da própria ONU contra ela. Então, este é o momento que nós estamos agora. Existem diversos interesses envolvidos na guerra na Ucrânia, não é só interesse militar entre Rússia e Ucrânia, são interesses econômicos e geopolíticos que afetam o mundo todo, inclusive o Brasil. Uhum. O que tuas informações, o que teus estudos, e somando isso aí, juntando aí do teu feeling, de experiência disso, o que nós estamos mais próximos, assim, de um final de um conflito para não se sabe quando, ou de repente aí, como alguns têm explorado aí de uma forma, ou alardeado aí de alguma forma, que talvez a gente possa evoluir até para um conflito ainda maior?
O conflito maior que esse tem alguns cenários prospectivos de que ele poderia se estender para outros países, como por exemplo Belarus, que foi utilizado pela Rússia para invadir a Ucrânia, ou poderia se estender ainda mais, porque a Rússia nesse momento bombardeia regiões da Ucrânia perto de países da OTAN, já chegou a cair míssil russo na Polônia, por exemplo, existem drones russos caindo na fronteira da Ucrânia com a Romênia. Então, é possível que o conflito escale para algo maior. Isso seria a Terceira Guerra Mundial, mas isso ainda é evitável. Alguns pesquisadores dizem que nós estamos no início da Terceira Guerra, mas a Terceira Guerra ainda é evitável. É evitável porque este conflito, por enquanto, ele está confinado ao território ucraniano e ao Mar Negro. Ele não atravessa outros territórios, e mesmo que haja algum acidente, como já tem ocorrido com esses drones e mísseis, a OTAN, para acionar o artigo 5º de segurança coletiva, tem que fazer uma reunião e chegar à conclusão de que aquele ataque ao país membro da OTAN foi proposital. O que poderia ser feito nesse momento é a ativação do artigo 4º, por exemplo, que seria criar uma zona de exclusão aérea em países da OTAN para que nenhum míssil ou drone da Rússia acidentalmente caia naquela região, mas mesmo isso hoje, uma zona de exclusão aérea pode gerar uma guerra maior, porque seria necessário derrubar algum equipamento russo, caso necessário. Então, o momento não é de uma paz no momento imediato, no curto prazo. O próprio presidente Biden fala isso, que ele gostaria de que a Rússia neste conflito sofresse o suficiente para nunca mais, no médio e curto prazo pelo menos, invadir novamente a Ucrânia, ou a Geórgia, ou a Moldova, países do entorno da Rússia que vêm sendo alvos de imperialismo russo, segundo palavras do próprio Biden, durante décadas. Que tipo de erro estratégico a Rússia pode ter cometido com relação à Ucrânia, né? Porque o senhor mesmo disse que a expectativa era de que fosse um conflito rápido, enfim, né? Ela não chegou a cogitar a possibilidade, digamos, do apoio do Ocidente, enfim? A Rússia já tinha a Crimeia desde 2014, não reconhecido pelo resto do mundo, porque a anexação de território de países soberanos é proibida pela Carta da ONU. A Crimeia é a região mais estratégica porque ali existe o porto de Sevastopol, por exemplo, de onde você consegue controlar o Mar Negro todo. E o Mar Negro é importante tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, porque embora a Rússia tenha várias saídas para o mar, essas saídas, esses portos congelam durante parte do ano, o que não é o caso dos portos do Mar Negro. Do Mar Negro, os países precisam atravessar os estreitos de Bósforo e Dardanelos, na Turquia, para chegar ao Mar Egeu, dali ao Mar Mediterrâneo e ao resto do mundo. Então, aquela região, a Crimeia, é estratégica, e a Rússia conseguiu anexar a Crimeia em 2014, ainda que seja contestado quase todos os países do mundo. Então, o Putin já tinha incitado uma guerra civil no Donbás, em Donetsk e Luhansk, com o grupo Wagner a partir de 2014. São as duas principais regiões, onde o Putin, por exemplo, afirma que tem mais população russa e que, portanto, aquilo deveria fazer parte novamente da Rússia, contrariando novamente a Carta da ONU. O que ele conseguiu com a guerra até o momento foi conectar o Donbás à Crimeia através de Kherson e Zaporizhia, que são outras duas regiões da Ucrânia. É uma faixa de território de 50 a 100 quilômetros de profundidade, é uma faixa rica de território e que, somada à Crimeia e ao Donbás, representa 17% do território da Ucrânia. Por que isso foi um erro estratégico? Vamos imaginar que, ao invés de ter ido para a guerra, o Putin tivesse simplesmente continuado o que ele estava fazendo, incitando uma guerra civil no Donbás, apoiando a região de Donetsk e Luhansk politicamente e com armas, economicamente, e afirmando que essa região poderia se tornar independente usando o princípio da autodeterminação dos povos, que é um princípio de direito internacional. Se, ao invés de ter ido para a guerra, o Putin tivesse feito isso, daqui a 15, 20 anos, o que seria a Rússia? O país com a maior extensão territorial do mundo, com grande quantidade de riquezas naturais e minérios, com grande quantidade de petróleo e gás natural, com uma aliança estratégica com a China, que cresce 40 anos, 10% ao ano, e que nos últimos anos cresceu 3%, está passando por uma desaceleração.
Mas o que seria a Rússia parceira da China no momento em que o poder e a economia global se convergem novamente para o leste do mundo, como aconteceu ao longo de milênios? Durante milênios, a China foi o centro do poder mundial. Nos últimos 2 séculos, isso não aconteceu. O século XX, inclusive, a China chama de século da humilhação chinesa. A China quer que este século que nós estamos vivendo seja o século da China. O que teria sido, então, para a Rússia não ir à guerra, não sofrer a maior quantidade de sanções da história, não sofrer sanções políticas, econômicas, não perder dezenas de milhares de vidas de soldados nessa guerra, o que teria sido para a Rússia nesse caso? E aqui, só para finalizar, Odi, o Putin afirma que ele foi para essa guerra para evitar a expansão da OTAN. Mas a guerra aumentou a expansão da OTAN. Países que foram neutros por séculos, por décadas. Então, por exemplo, a Finlândia é neutra desde 1945, quando terminam as guerras de inverno e continuação. Com um acordo com Stalin, a Finlândia perdeu 11% do território, mas manteve a sua soberania. A Suécia é neutra há 209 anos, desde 1814, no contexto das guerras napoleônicas. Neste momento, a Finlândia, que faz 1.340 quilômetros de fronteira com a Rússia, já ingressou na OTAN em abril deste ano, e a Suécia está em fase final de ingresso na OTAN. Nada indica que a Ucrânia poderia ingressar na OTAN em 2022, porque a Ucrânia tinha uma guerra civil no seu território, no Donbass, e a OTAN, pelas próprias regras da OTAN, não pode aceitar países que estão em guerra. Portanto, a ação do Putin deveria ter sido rápida, ele esperava que fosse rápida. Quando você pergunta se ele não esperava que houvesse sanções ou resistência, ele esperava que essas sanções seriam menores, assim como em 2014 ele conseguiu anexar a Crimeia, em um mês seriam menos sanções, inclusive porque a Rússia já recebia sanções desde 2014 por conta disso. E, além disso, ele esperava que haveria menos resistência do Ocidente. Doutor, mas o que reflete em termos, o que significa, o que provoca na Rússia em termos práticos, digamos, esse número infindável de sanções? O senhor acha que isso pode, digamos, com o decorrer do tempo levar, digamos, colapsar a Rússia? O que pode acontecer, digamos, que essa guerra se prolongue aí por mais 10, 15 anos? Vamos pegar um exemplo histórico. A Rússia teve uma guerra com o Afeganistão que começou em 1979 e terminou em 1989. Foram 10 anos. A Rússia perdeu essa guerra para o Afeganistão porque, na época, o Afeganistão foi apoiado por uma série de países. Então, quando você pergunta se o Putin não esperava que a Ucrânia seria apoiada, ele esperava. Isso aconteceu em todos os conflitos da Guerra Fria. Sempre houve uma coalizão de países para se contrapor às potências. Mas Estados Unidos... Esse número grande de sanções? Não com esse número grande de sanções. A economia russa, respondendo a sua pergunta, ela vai resistir por muito tempo porque o Putin economizou, guardou 600 bilhões de dólares para esta guerra. Primeira coisa. Segunda coisa, no início da guerra, no ano passado, o petróleo e o gás dispararam de preço. Isso foi remediado no final do ano por causa do teto do preço imposto pelos países ocidentais à Rússia. Então, o custo de produção de petróleo para a Rússia, do barril de petróleo, é 44 dólares. O teto de preços é 60 dólares. A Rússia, portanto, hoje tem um lucro muito menor com a venda de petróleo e gás do que tinha no início do ano passado. Embora a Índia e a China comprem muito petróleo russo, elas ainda pedem desconto, ou seja, esse lucro ainda é menor do que o teto de preços impõe. Existem países que não impõem as sanções à Rússia, uma grande quantidade deles, inclusive o Brasil. Então a Rússia consegue subsistir ainda durante muito tempo. No entanto, nós temos que visualizar que a Rússia se transforma nesse momento numa economia totalmente direcionada ao esforço de guerra. Mais de 30% do orçamento russo é direcionado neste ano para a guerra, o que transforma essa numa guerra total, que é quando um país projeta a sua economia, suas fábricas de automóveis, tudo que o país produz direcionado para a guerra, salvo algumas poucas reservas para a alimentação da população e programas sociais. Então, as sanções no curto prazo não podem corroer completamente a economia russa, mas existem indícios hoje de que a Rússia começa a precisar de ajuda. Um desses indícios é a compra dos drones Shahed do Irã, um dos países mais sancionados do mundo também, é o segundo mais sancionado depois da Rússia, e neste momento a conversa do Putin com o Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, para comprar munição de artilharia para a Rússia,
que sempre foi conhecido como o exército de artilharia, mas que vem gastando artilharia na ordem de 15 a 20 mil cartuchos por dia, o que ao longo de 19 meses de guerra dá o total de 12 milhões de cartuchos de artilharia de 152 milímetros, que é o mesmo padrão que a Coreia do Norte tem. E aí, se a gente for pegar todas as fábricas russas que produzem artilharia, levaria 8 anos para a Rússia produzir essa quantidade de artilharia. Ou seja, cada um com os seus aliados. Sim. Logo que estourou o conflito que iniciou, eu me lembro muito bem que a imprensa ela divulgava que a Rússia ela poderia cortar o fornecimento de gás para diversos países da Europa, o fornecimento de petróleo, o fornecimento de grãos, enfim, uma série de produtos, de bens, né? Como é que esses países da Europa, isso ocorreu mesmo ou como é que esses países conseguiram se virar? Eles estão comprando a um outro preço, estão pagando mais para não ficarem sem ou como é que está indo? Isso ocorreu, o Putin tentou usar o inverno, né, o inverno europeu. Sim, você falava muito nisso. Como instrumento de guerra. Houve um corte também porque os dois dutos que passavam para a Alemanha, né, da Rússia para a Alemanha, no contexto ali do Mar Báltico, foram cortados, o Nord Stream 1 e 2. O Nord Stream 2 ainda não tinha sido inaugurado, mas o Nord Stream 1 funcionava com pleno vapor. A Rússia acusa os Estados Unidos de terem explodido esses dutos. Mas veja, a Europa mudou muito a sua matriz, os seus fornecedores energéticos. Então, se antes da guerra a Rússia fornecia cerca de 50% do petróleo e do gás utilizado pelos países da Europa, agora a Rússia fornece 9%. Então, a Europa vem comprando muito mais petróleo dos Estados Unidos, que é mais caro, gás dos Estados Unidos, que tem que ser liquefeito, então o processo é mais caro, mas também do Catar, de outros países. Alguns países reviram as suas políticas energéticas. A Alemanha, por exemplo, pretendia acabar com todas as suas usinas radioativas, né, usinas nucleares, até 2022. Ela reviu isso, não eliminou essas usinas. A França tem 70% da matriz energética nuclear. A Alemanha passou a queimar mais carvão, o que é uma coisa que, inclusive, contraria o Acordo de Paris de 2015. Mas não há dúvida de que a Europa resistiu à pressão russa, ainda resiste. O inverno passado foi muito mais ameno do que o Putin esperava. Na Ucrânia também isso aconteceu. Veja hoje, o Putin começou a atacar a infraestrutura civil da Ucrânia, reservatórios de água e de energia, justamente para forçar a vontade dos ucranianos durante o inverno passado. E isso pode ser considerado, sim, um crime de guerra. Além disso, tem outras coisas que nunca aconteceram na história, como, por exemplo, ataques perto de uma usina nuclear, a de Zaporizhia, ou o ataque que o Putin faz a silos de grãos, a portos de grãos em Odessa, por exemplo. Isso é considerado um crime de guerra. Então, tudo isso é uma pressão da Rússia que acabou não perfazendo o resultado esperado pelo Putin. A China ela pode ser considerada, digamos, uma espécie de pedra angular nessa história aí, digamos, fazer a balança pender decisivamente para um dos lados. Por enquanto, ela tem, em termos práticos, eu não tenho informações, ela não tem tido uma participação mais ativa, assim. Mas a gente sabe qual é o lado, se fosse para optar, qual seria o lado dela. Por que a China está com o pé atrás nessa história toda? A China tem um projeto de longo prazo, uma grande estratégia nacional. Ela pretende ter um exército competitivo em nível global até 2035, ou seja, o exército chinês ainda não está pronto para fazer frente, por exemplo, aos Estados Unidos, à OTAN no geral, e a China pretende retomar Taiwan até 2049. A China hoje, entre perder os seus maiores mercados, que são Estados Unidos e Europa, para favorecer a Rússia, a China prefere se manter o máximo possível neutra e afastada. Há denúncias de que equipamentos chineses estariam sendo fornecidos à Rússia. A China nega, ela diz que não é através dela, mas sim através de terceiros. Parte das sanções emitidas contra a Rússia, inclusive, são para barrar a passagem de tecnologia, inclusive microchips que a Rússia precisa, que o próprio Putin afirma que é um problema colossal, palavras dele, a falta de microchips que o país tem, que são usados inclusive para os mísseis, para tudo que é tecnologia hoje. Então a China, ela faz pressão sim através da Coreia do Norte, da qual a economia norte-coreana depende 90% da China.
E a China faz pressão não se envolvendo diretamente na guerra, embora ela tenha proposto 12 pontos para o fim desse conflito. Esses 12 pontos são recusados pela Ucrânia, por exemplo, porque a China propõe que as linhas atuais de invasão russa sejam congeladas onde elas estão na Ucrânia, e isso seria, segundo os ucranianos, beneficiar o ofensor cedendo a ele território. Uhum. Como é que o senhor analisa a participação ou o envolvimento, não sei, acho que participação mesmo, dos Estados Unidos nesse conflito, que também deve haver um repasse de material bélico, enfim, algum auxílio assim, mas não chega a ser, digamos, um envolvimento direto. Exatamente, é um envolvimento indireto. Por quê? Porque até o momento os Estados Unidos não enviaram oficialmente tropas para atuar no campo de batalha. O senhor acha que isso tem a ver, digamos, com a posição, com quem está no governo dos Estados Unidos hoje, o Partido Democrata? Sim, o Biden é um crítico do Putin há muitos anos. O Biden tem uma experiência no Congresso dos Estados Unidos, no Senado, mas também como vice-presidente, se confrontando ao Putin. O Trump era visto dentro da Rússia como um ativo russo. Isso é denunciado por documentos dos Estados Unidos, tanto do FBI quanto da CIA. O relatório Miller, por exemplo, demonstra a influência russa na eleição do Trump em 2016. Mas recentemente, hoje, o Putin respondeu uma pergunta sobre isso, sobre o que aconteceria numa eventual reeleição do Trump nos Estados Unidos, se isso favoreceria a Rússia. E o Putin disse que o Trump manteve sanções contra a Rússia durante seu governo e que ele não acreditava numa mudança da política externa da Rússia com a eleição do Trump. Agora, qual o envolvimento dos Estados Unidos? É total. Sem a ajuda dos Estados Unidos, que é uma grande liderança da OTAN, a Ucrânia já teria perdido essa guerra. Então, existe uma verdade nisso, que se não houvesse apoio de países do Ocidente à Ucrânia, a guerra já teria acabado. Ela teria sim acabado, mas junto com a guerra teria acabado a Ucrânia, né? A Rússia teria tomado aquele território, teria tomado Kiev, prendido Zelensky ou deportado Zelensky, e a Ucrânia teria sido ou absorvida pela Rússia ou se tornado um estado fantoche da Rússia, como é Belarus, por exemplo. Uhum. Não tem como fugir da questão, sem entrar na área política. Gostaria que o senhor desse uma palavra sobre, enfim, a posição do Brasil. A posição do Brasil, historicamente, a diplomacia brasileira condena violações da Carta da ONU. Então, o Brasil condenou a agressão russa em março de 2022, em outubro de 2022 e em fevereiro deste ano, ou seja, em 2 governos diferentes. O Brasil também se posicionou contra a Rússia no Conselho de Segurança, onde o Brasil ocupa um assento eleito, né? O Conselho de Segurança tem 15 assentos, 5 são permanentes, 10 são eleitos. Então, desses 15 países, 3 se abstiveram, 11 votaram contra a Rússia e só a Rússia votou a favor dela mesma. O Brasil votou contra a Rússia, inclusive, no Conselho de Segurança. O Brasil votou a favor da Rússia no Conselho de Direitos Humanos, mas apenas alegando que não gostaria de excluir a Rússia do Conselho de Direitos Humanos, porque isso seria uma porta fechada de comunicação estratégica com a Rússia e que não gostaria que isso acontecesse. A posição brasileira é histórica porque em 2003 o Brasil também condenou a invasão dos Estados Unidos e do Reino Unido ao Iraque. Então o Brasil historicamente vota a favor da Carta da ONU. Ponto. Aí tem uma outra questão. Isso na mesa do Conselho da ONU. Isso sim, isso na diplomacia. Na diplomacia. E aí você foi exatamente na direção que eu estava indo. Veja só, o Brasil não tem uma grande estratégia nacional. Há pouco nós falávamos da estratégia chinesa, né? O que ela projeta para 2035, para 2049. Há poucos dias teve a reunião do G20 na Índia. A Índia fez uma grande estratégia em 2017, ouvindo professores, diplomatas, servidores públicos, e criou uma estratégia para 2022 e 2030, quando é projetado que a Índia será a 3ª maior economia do mundo, passando a Alemanha e o Japão. O Brasil não tem isso. O que o Brasil quer para 2030? O que o Brasil quer para 2035, 2040? A gente não tem uma grande estratégia nacional. O que é isso? É uma estratégia de Estado que supere governos. Por quê? Porque em 2019, por exemplo, o Brasil se aproximou da OTAN. O Brasil se tornou um parceiro preferencial extra-OTAN, negociou para esse status os seus privilégios na Organização Mundial do Comércio, também pediu para aderir
a OCDE, que é a Organização dos Países Ricos, mas neste momento, em 2023, o Brasil se aproxima mais dos países do BRICS, que o Brasil já fazia parte desde o início deste milênio, mas que neste momento começa a conversar sobre, inclusive, uma moeda comum. Então, o que acontece? Pelo fato do país não ter uma grande estratégia nacional, não saber o que o Brasil quer ser, qual é o destino deste país como uma nação, em algum momento, um determinado governo nos aproxima de alguns países, como foi no caso do governo anterior, que nos aproximou da OTAN, e no outro momento, o governo seguinte nos aproxima do grupo oposto e o Brasil acaba não saindo do lugar. E isso é um problema grave. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os BRICS. Os BRICS estão buscando novos parceiros, enfim, buscando ampliar. Isso vai dar certo? O BRICS... O que se pretende com isso? Pois é, o BRICS, esse acrônimo foi criado pelo Jim O'Neill, né, um economista, em 2001, era BRIC no início, né, Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011 ingressou a África do Sul a convite desse grupo. É um grupo, não é uma organização formal, porque não possui um estatuto, uma sede, mas tem traços de formalidade, como é o Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS. Então é possível que o BRICS se transforme numa organização internacional formal, como é a ONU, como é o Banco Mundial, por exemplo, o FMI, outras organizações. Dito isso, a expansão recente do BRICS, com o ingresso de países que conflitam entre si, então se a gente pegar, por exemplo, a Arábia Saudita, a Eritreia, a Etiópia, aliás, a Arábia Saudita, a Etiópia, Emirados Árabes Unidos, esses países são sunitas. O Irã é xiita. Eles estão entrando a convite do BRICS. Eles têm problemas históricos durante milênios e, evidentemente, a China sai ganhando nisso porque a China tenta mediar um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Irã, que é uma área de influência estratégica dos Estados Unidos. Os principais parceiros dos Estados Unidos no Oriente Médio são Israel e Arábia Saudita. Israel perdeu o Irã em 1979, com a revolução que aconteceu lá e a invasão da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Então, a China ganha muito com a expansão do BRICS, o Brasil perde, né? Embora o Brasil encabece o nome desse grupo, né, com o B, não há dúvidas que houve enfraquecimento e, nesse momento, o BRICS começa a ser visto como um grupo liderado pela China e, em segundo lugar, pela Rússia. O Brasil começa a ocupar um papel coadjuvante. Embora, enfim, eu gostaria de saber, assim, tem uma questão que me instiga um tanto quanto, que é considerado um país do G7, né, dos mais industrializados, não sei se dos mais militarizados, mas um país importantíssimo. E a gente, ligando novamente os canais de televisão, vê o Vitelli explicando sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, sobre a China, sobre Estados Unidos e tal, vê várias outras pessoas falando. E lá ao largo disso tudo, eu não tenho ouvido mais notícias de envolvimento em conflitos sobre o Japão. O que é que o Japão está fazendo para ficar fora, digamos, quase desse conflito mundial? Eu estou cometendo um exagero. Bom, o Japão, o G7 hoje é considerado o grupo dos países mais industrializados, que com certeza é o caso do Japão. Muita gente reclama, né, porque o G7 foi criado há muito tempo, então a China é um país muito industrializado e é o segundo país mais rico do mundo. Mas especificamente sobre o Japão, só uma observação, já foi G8, a Rússia já fez parte desse grupo, ela foi excluída justamente por ter anexado a Crimeia. E hoje o G7 se opõe fortemente à Rússia. O Japão, hoje, foi um país aliado do eixo na Segunda Guerra Mundial. Então, ele se aliou, ele se aliou aos nazistas, né? Na época, a Itália também, mas a Itália, depois, fascista, mudou de lado, né? Foi para o lado dos aliados. Então, o Japão, depois da derrota na Segunda Guerra, ele é proibido de ter uma indústria de defesa, uma militarização como tinha antes da Segunda Guerra. Ele só tem autorização, por exemplo, para comercializar produtos de defesa com países aliados, né, com países aliados dos Estados Unidos. Por quem? Proibido pelo acordo que foi feito no final da Segunda Guerra, quando ele foi derrotado, quando ele se rendeu, né? O Japão é um aliado hoje dos Estados Unidos. Então, por exemplo, qualquer ataque da China a Taiwan, né, que é possível, o uso da força contra Taiwan, passa
por um cenário estratégico que utiliza o Japão como base para defender Taiwan. O Japão vem sendo muito provocado pela Coreia do Norte, que faz testes de mísseis nas águas do Japão, lança mísseis nas águas do Japão. Imagina se isso acontecesse aqui no Brasil, se um país estrangeiro lançasse mísseis no nosso mar territorial. Mas em 2013 o Japão mudou a sua constituição para tentar se militarizar mais. Então, neste momento, existe sim uma escalada da indústria bélica do Japão, especialmente por causa do contexto da Coreia do Norte e da expansão da China no Mar do Sul da China hoje. Sim, mas digamos, é uma coisa mais intramuros lá, por enquanto. Sim, inclusive porque a sociedade japonesa mudou muito depois da Segunda Guerra e o Japão também tem um fator que ele passa por um colapso econômico desde a década de 1990. O Japão tem um problema, ele olha para a China e pensa que ele poderia ser a economia pujante que a China ainda é. Então existem gerações perdidas no Japão depois, com o colapso da economia, com a estagnação da economia chinesa a partir da década de 90. Ainda é a terceira maior economia do mundo, mas se mantém através de subsídios do governo. O senhor acha que a pandemia do Covid-19 pode ter tido algum tipo de contribuição para que, digamos, aflorassem esses conflitos aí, ou não teve nada a ver? Olha, no início da guerra... A gente sabe que além da coisa científica tem tem o lado econômico, estratégico, do domínio, de produzir isso, aquilo e tal. Uhum. No início da guerra se aventava que o Putin poderia ter ficado doente, que ele se isolou muito durante a pandemia, que ele senta naquela mesa gigantesca se distanciando das pessoas, justamente para não ter risco de contaminação. Mas a sua pergunta ela vai mais numa linha de consequências socioeconômicas. Olha, se a gente visualizar a última pandemia, para usar um dado histórico, a última grande pandemia aconteceu depois da Primeira Guerra, né? Aconteceu lá na década de 1920. E há quem diga que trouxe algumas consequências para a Grande Depressão dos anos 30 e que isso poderia ter sido um dos fatores determinantes na Segunda Guerra Mundial. Mas nesse momento, hoje, não há grandes indícios de que a Rússia invadiu a Ucrânia por conta de qualquer fator da pandemia. Porém, há um grande indício do oportunismo chinês nesse momento, que vê alguns fatores que ocorrem no Ocidente como sinais de que é momento de ação para a China. Por exemplo, o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, 2016, ocorre essa votação. A eleição do Trump, quando ninguém imaginava, né, em 2016 as pesquisas eram contra o Trump, e aí a invasão do Capitólio nos Estados Unidos em 2021, que demonstra uma ruptura na democracia dos Estados Unidos. O fato da pandemia ter demonstrado para a China que o mundo inteiro depende dela, porque a maior parte dos insumos para combater a pandemia foram importados da China. Então a China percebe isso como um momento oportuno para ela crescer e se desenvolver. O Xi Jinping é muito claro em relação a isso. Inclusive no ano passado, no Congresso do Partido Comunista, ele lança novos caracteres estratégicos de ação da política externa chinesa. Mas dito isso, a influência é maior sobre o plano de ação chinês do que russo nesse caso. Uhum. Muito bem, nós estamos recebendo então hoje, como eu já disse antes, com muita alegria aqui, mais do que prazer, com muita alegria, inclusive, o Dr. Vitério Brustolin, professor, pesquisador e todo esse currículo que eu li antes aqui, um homem experimentado e que pode jogar luzes sobre aquilo que a gente, com a luz apagada, quando liga a TV, vem um pouco de luz, mas a gente não consegue entender quase uma boa parte, mas nem tudo. Nós já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região.
Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também do Sicredi. Nós teríamos muitos assuntos ainda e vamos a uma questão básica então, que eu tinha pensado e achei que não sei se valia a pena ou não. Não estaria por trás dessa ideia do Putin, que aparentemente deu o primeiro tiro, não sei, né? Uma ideia de recompor, digamos, de expandir a Rússia e reconstituir a União Soviética, recuperando terrenos, países, enfim, a exemplo do que o Hitler fez em 1939, na tentativa de expandir, né, os seus domínios lá, enfim. Essa é uma ótima pergunta, porque vem sendo feita essa comparação entre o Putin e o Hitler, é uma comparação frequente. Vamos começar pelo Putin. Ele afirma abertamente que o colapso da União Soviética, a dissolução da União Soviética foi o maior erro geopolítico, catástrofe geopolítica do século XX. Em 2021, em julho de 2021, ele publica um artigo no site do Kremlin falando sobre o fato da Ucrânia não poder existir como uma nação. Ele fala isso abertamente. Não há dúvidas de que o Putin gostaria de recompor talvez uma parte do que foi a União Soviética ou o Império Russo, porque ele se compara a Pedro o Grande, que foi um expansionista do Império Russo. E isso é muito claro, por exemplo, na invasão da Geórgia em 2008, quando a Rússia ocupa as regiões da Ossétia do Sul e Abecásia, na manutenção de tropas na Transnistria, que fica na fronteira da Moldávia, mas também na anexação da Crimeia em 2014 e nos movimentos que a Rússia faz neste momento. A Rússia também vem fazendo ataques cibernéticos frequentes aos países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, mas a Finlândia, a Suécia também. Então existe sim uma visão clara de imperialismo russo nesse caso. Veja, nós estamos falando de diversos tipos de imperialismo. Há pouco nós falávamos do imperialismo chinês no Mar do Sul da China, do imperialismo dos Estados Unidos, tentando influenciar o destino de outros países, mas é também um fator da realidade, o imperialismo russo. Então, sim, existe essa intenção declarada que contraria completamente o direito internacional e a Carta da ONU. Agora, na comparação entre Putin e Hitler, né? Em 1938, o Hitler declarou que ele queria os Sudetos da Tchecoslováquia e ele dizia que ali havia majoritariamente população alemã, que é o mesmo argumento que o Putin usa com o Donbás e a Crimeia. Ele diz, olha, ali naquelas regiões a população é majoritariamente russa. Aí se reúnem alguns líderes mundiais em 1938, o primeiro-ministro do Reino Unido, Chamberlain, lideranças da França, da Itália, eles vão conversar com o Hitler e veja hoje, eles dão ao Hitler os Sudetos da Tchecoslováquia sem consultar a Tchecoslováquia, o país soberano. Voltam comemorando com um tratado assinado pelo Hitler, dizendo que nunca continuaria a expansão, que estava satisfeito, e 6 meses depois o Hitler anexa a porção ocidental da Tchecoslováquia. Reino Unido, França, o resto do mundo protesta, nossa, que absurdo. O Hitler vê que ele pode continuar. 6 meses depois ele marcha sobre a Polônia, divide a Polônia com o Stalin, havia um acordo entre os nazistas e os comunistas no início da Segunda Guerra, os nazistas traem os comunistas em 1941, e aí, quando marcha sobre a Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial. E aí, voltando para a Rússia neste momento, nós não devemos nos enganar que cedendo o território ucraniano para a Rússia, a guerra vai acabar e vai ser sustentável. É possível que se chegue a um armistício, mas a Ucrânia e 99% dos analistas deste conflito afirmam que se a Rússia conseguir isso, se ela for premiada pela sua invasão, ela vai usar esse território invadido como uma ponte para invadir o resto da Ucrânia no futuro, né, nos próximos anos, assim como ela usou a Crimeia para invadir a Ucrânia em 2022. Uma parte da invasão foi pela ponte do Estreito de Kerch e pela Crimeia.
Então, existe sim uma lição histórica com a expansão nazista no início da Segunda Guerra e com o que acontece neste momento nas ações da Rússia hoje. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é até oportuno. O senhor não acha que, nós temos, com respeito a todas as religiões, eu gostaria de explorar um pouquinho esse aspecto aí. O Vaticano, que tem se manifestado várias vezes, outras religiões, tem pregado a paz, o amor, a conciliação, enfim, ele não vem paulatinamente ao longo das décadas, assim, perdendo, digamos, representatividade ou expressão, ou no sentido, assim, de poder interferir junto a alguns países, assim, no sentido de escuta, vamos, ao invés de andar a 200, vamos andar a 120 ou a 100. Isso é um movimento histórico de muito tempo já, né? O Estado laico, né? Se a gente olhar por analogia para a Igreja Ortodoxa Russa, apoia-se, né, a invasão do Putin, né? Tanto é que a Igreja Ortodoxa na Ucrânia ela tem uma ruptura com a Rússia nesse momento, né? O Cirilo, né? O Kirill, como alguns pronunciam o nome dele, que é o líder equivalente ao Papa lá na Igreja Ortodoxa Russa, apoia o Putin e abençoa esta guerra. No caso do Vaticano, já houve pronunciamentos do Papa Francisco de duas formas, né? Condenando primeiro que se entregue armas para a Ucrânia, mas depois voltando atrás e condenando as ações da Rússia, e aí num discurso recente falando sobre a história russa, sobre os grandes líderes russos, o que foi um discurso mal entendido, alguns interpretaram como um elogio à Rússia. Na verdade, ele parecia mais estar fazendo uma revisão histórica para demonstrar que o Putin está destoando do que foram outros líderes russos ou até indo em direção ao que foram líderes ruins, né? Líderes expansionistas, ruins para quem foi absorvido pelo Império Russo, né? Mas sim, existe uma perda de influência do Vaticano e muito disso se dá pelo realismo, né? Porque o Vaticano não tem instrumentos de enforcement, de cumprimento contra o que acontece nessa guerra. Mas aí, só para finalizar, o Vaticano possui a Guarda Suíça, né? Quem protege o Papa é a Guarda Suíça. E a Suíça é um país historicamente neutro, foi neutro por 207 anos, é um dos países que mais aplica sanções contra a Rússia neste momento. Mais de 2.000 sanções da Suíça contra a Rússia. Um país que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial ficou neutro, não se posicionou ao lado de ninguém, embora tenha recebido muito ouro dos nazistas, não tomou partido diretamente na guerra hoje. Se fala muito na inteligência artificial. O senhor acha que ainda vai sobrar tempo? Nós vamos poder ver reflexos, já estamos vendo reflexos do uso da inteligência artificial em conflitos desta ordem? Não precisa ser necessariamente nesse sobre o qual nós estamos conversando? Nenhuma dúvida disso. Eu vou te dar um exemplo histórico. Em 2010, os Estados Unidos colocaram um vírus de computador em usinas de enriquecimento de urânio do Irã, e esse vírus hoje, é o Stuxnet, né, muito famoso. Ele fazia com que as usinas acelerassem, as centrífugas acelerassem, e os sensores não avisassem os operadores desse movimento, fazia com que as centrífugas superaquecessem e explodissem. Então, os Estados Unidos conseguiram explodir mais de 100 centrífugas com um vírus de computador, né? Seria equivalente a mandar caças bombardear aquelas usinas, só que foi feito de uma forma muito mais discreta. Depois disso, o Irã se tornou uma potência mundial em ataque cibernético. A inteligência artificial pode somatizar, pode transformar, multiplicar os ataques cibernéticos e o uso da internet de formas que a gente não consegue prever hoje. E como boa parte da nossa civilização é conectada à internet, bancos, sistemas hospitalares, sistemas de fornecimento de energia, ataques cibernéticos, por exemplo, da Rússia, deixaram países como a Ucrânia por 24 horas no escuro durante o inverno. Então é muito provável que o uso indevido da inteligência artificial vá fazer com que esse tipo de guerra cibernética, se amplie muito. É possível imaginar quem é que está mais à frente? Nesse momento existe uma competição internacional, inclusive com países que são tecnologicamente mais atrasados. A Coreia do Norte, por exemplo, é um dos campeões mundiais de ataque cibernético, inclusive a pessoas e instituições dos Estados Unidos.
Não há dúvida de que, em termos de cibernética, os Estados Unidos ainda estão na dianteira, inclusive porque ali é onde surge a internet, onde estão as principais companhias que lidam com a internet, os provedores, as tecnologias ainda são produzidas ali, mas a China vai muito perto dos Estados Unidos e, sem dúvida nenhuma, a Rússia também. E, inclusive, nós vemos as ações cibernéticas da Rússia interferindo em eleições, como a dos Estados Unidos, tanto em 2016 como em 2020. E veja, um país interferindo nas eleições do outro é claramente uma violação de soberania e pode ser motivo para uma guerra. Só que tem um porém. O ataque cibernético ele é muito difícil de identificar a autoria. Então, vamos imaginar que parta um ataque cibernético de dentro da Rússia contra os Estados Unidos. Como que você pode acusar que esse ataque foi feito pelo governo da Rússia e não por um grupo de hackers ou criminosos? Ou ainda mais, que esse ataque foi feito realmente de dentro da Rússia e não desviado da Coreia do Norte, os provedores simularam que foram na Rússia, mas foi de outro país. Então é muito difícil a comprovação de autoria e isso torna muito difícil a sanção internacional contra os infratores. Preciso ter uma palavra sua sobre a situação do nosso país hoje em dia, né? Flagrantemente nós vivemos aí dois grupos distintos a outros, enfim e tal. A que isso pode nos levar? Alguns entendem que pode ser o final de uma era, enfim. O que está acontecendo? O que foi que engoliu os partidos, os velhos tradicionais partidos políticos? Estou voltando aos anos 50, 60, né? E hoje nós temos uma pulverização né? O que está acontecendo? Parece que assim as pessoas não estão se entendendo sobre as menores coisas da vida das pessoas. Essa polarização ela acontece no Ocidente todo, né? Nos Estados Unidos, eu sei que a sua esposa tem família, você tem família lá. Isso é muito, muito grave. Muitas pessoas pararam de se falar dentro das famílias, como acontece aqui no Brasil também, né? Existem países como a Espanha, por exemplo, que tem um sistema de governo em que as coalizões são feitas para tentar governar o país, e quando não há essa coalizão, o partido, né, o partido que está no poder se desfaz. É ao contrário do Brasil. Como é que o Brasil funciona? Você faz coalizão na aprovação de cada projeto de lei, né? Então, essa polarização ela é apontada por alguns líderes autocratas, como o Putin, por exemplo, ou o Xi Jinping. Eles dizem, olha, isso aqui é um problema sério da malha social do Ocidente no geral, né? Tem países, por exemplo, como a França. O Macron foi eleito recentemente, agora, no ano passado, ele não consegue governar o país, né? Ele não consegue fazer reforma previdenciária, as pessoas vão para as ruas protestar, ele tenta forçar a reforma previdenciária, desviando da aprovação do Congresso. Mas esse é um problema das democracias e o ideal é que ele seja resolvido dentro das democracias. O que seria o sonho de qualquer ditador? Acabar com a democracia para acabar com a polarização, para poder ditar o que o país vai fazer. Mas é claro que se isso acontecer, acaba, evidentemente, o Estado Democrático de Direito e é um outro regime, um regime autoritário, que, é claro, num país como a China, com 1.400.000 pessoas, 1.400.000, alguém pode dizer que é uma vantagem, porque o país fica menos dividido. Mas também as pessoas não têm liberdade nenhuma, você não pode falar e você acaba sendo preso se opor. Em 2 minutos, o senhor está residindo no Rio de Janeiro? Até o final do ano. E depois? Já tem... Então, eu tenho que ir para os Estados Unidos no início do ano que vem para a Europa. O senhor sobrevive do quê? O senhor tem algum emprego fixo? O senhor presta consultoria? O senhor aqui diz que tem uma empresa? Quem é que paga o vitélio, digamos, desculpe lhe fazer essa pergunta extremamente íntima ou pessoal. Aqui no Brasil eu sou servidor público. Neste momento, por exemplo, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, mas eu fui requisitado para o Ministério da Justiça, isso foi no ano passado. Como é um cargo técnico, eu fui requisitado no governo anterior e continuo nesse governo, não há alteração por questões políticas. E nos Estados Unidos eu atuo na Universidade de Harvard, eu tenho um contrato de pesquisa. Recentemente saiu a minha cidadania italiana e eu quero fazer pesquisa de alguns temas na Europa e eu acho que a Itália é uma boa base para isso. Uhum. O que o senhor prevê, digamos assim, o nosso país
pretende, digamos, a sair dessa situação aonde ele se encontra hoje, em 1 minuto, assim, o senhor é proativo? Não, o Brasil precisa sair dessa situação, a gente precisa avançar, né? Eu falei há pouco que o Brasil precisa de uma grande estratégia, isso é um fato, a gente precisa de projetos de Estado. O que não pode acontecer é nós ficarmos presos a projetos de governo que são conflitantes e que levam o país à estagnação. Bom, eu quero agradecer e dizer da minha honra em poder receber aqui o Vitélio Brustolin, doutor. Somos amigos, né? E quero reconhecer, digamos, a tua vitória extremamente pessoal. Eu pude acompanhar um pouco do teu início, da tua luta, da tua batalha, enfim, né? E recomendar até, você tem aquele primeiro livro, Anjo Rebelde. O anjo está mais pacificado dentro de você? Eu acho que essa rebeldia é uma rebeldia que pode te impulsionar para frente. Então, é pacificado sim, mas tem alguns objetivos e alguns sonhos. É isso aí, era nesse sentido aí. Vitélio, mais uma vez, muito obrigado. Essas portas estão sempre abertas, sempre que tu apareceres por aqui, a tua mãe reside aqui, tem familiares. Parabéns pelo teu trabalho, cumprimentos. É um orgulho para a cidade de Erechim poder contar com uma pessoa com tanto conhecimento, com tanta influência quanto você. A todos aí de casa também, muito obrigado e até uma próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.